Vamos conversar, então, com o deputado federal que já está na nossa escuta, Sóstenes Cavalcante. Deputado, primeiramente, muito obrigada por atender ao nosso convite, por vir aqui, esperar um tiquinho até para começar a entrevista, mas tínhamos esses elementos todos, até para o senhor já ouvir, saber mais ou menos a toada do papo. Mona Lisa falando aqui, o senhor me ouve bem? Mona Lisa, boa noite aos seus colegas Caio, Carolina e Leandro e todos os seus telespectadores da importante rede CNN, que é um pilar importante, todas as redes, todo o jornalismo, mas vocês de maneira brilhante, em especial nesse dia, pelo que acabaram de conseguir a entrevista com o ministro. Quero registrar aqui os parabéns a toda a sua equipe e a todo o canal. Muito obrigada. Trabalho impecável da Renata Agostini, aí, que conseguiu essa entrevista, a primeira entrevista do ministro, dando as explicações. Bom, o senhor ouviu parte do que a gente já está repercutindo aqui. O ministro tem que ir à Câmara e ao Senado se explicar, falar melhor sobre o que são esses contatos, essas visitas tão recorrentes, essa cortesia, então, que para a PGR e agora chegando no Supremo, será de fato investigada? O que o senhor acha? Mona Lisa, primeiro dizer que estamos em sessão na Câmara, eu não consegui assistir na íntegra a fala do ministro, eu ouvi o resumo de vocês, que já me baliza bastante para o que eu vou tentar o máximo possível respondê-los. Ao que me consta, minha assessoria acompanhou toda a entrevista do ministro. Ele mesmo já se disponibilizou a estar na Câmara e no Senado para continuar esclarecendo. Na verdade, hoje tive um encontro com o ministro antes da minha coletiva, sugeri a ele que quanto mais esclarecimento ele der a este caso, quanto mais lucidez aos fatos, às acusações, melhor e mais confortável para ele quanto ministro, para todo o segmento evangélico que acompanha o desdobramento deste assunto, em especial pastores, porque aqui estão nome de 3 pastores, um ministro e 2 pastores. E nós temos centenas de milhares de pastores no Brasil, que são pessoas de índole correta, prestam relevante serviço à sociedade brasileira, serviços na área social e na área espiritual. E se houve, porque não estou, em nenhum momento vou prejulgar nenhuma das pessoas, estamos no Estado democrático de direito e, às vezes, o assodamento do prejulgamento, podemos acabar com a história de pessoas e não vou fazê-lo dessa forma, mas tenho e vi na fala do ministro, hoje no nosso encontro, e pelo que a minha assessoria me informou e pelo que eu estou ouvindo de vocês, a plena disposição do ministro na apuração dos fatos, que é o que nós queremos, para que se alguém praticou algum ato ilícito, que seja exemplarmente punido. E nós não podemos colocar, se houve erro de 1, 2 ou 3 pastores, há centenas de milhares de pastores do Brasil que prestam relevantes serviços à sociedade no mesmo bojo, em caso que haja havido algum ilícito de alguns desses pastores que saem nesses áudios que, lamentavelmente, nos assusta a todo o Brasil. Então, para manter uma referência até da comunidade evangélica, é necessário, na opinião do senhor, separar o joio do trigo? Perfeito, inclusive uma ilustração bíblica. Você, como boa jornalista que já traz um exemplo prático. Nós precisamos, como sociedade brasileira, e saibam, quero aproveitar o espaço que vocês dão da CNN, saibam que nós evangélicos jamais, tanto a Frente Parlamentar Evangélica como o comportamento do evangélico no Brasil, a liderança evangélica, jamais vai compactuar com nenhuma prática de ilícito de quem quer que seja. Caio Junqueira chega na conversa. Caio. Deputado, boa noite. Agora, 8h15 da noite de quarta-feira, o senhor defende a saída ou a permanência do ministro Milton Ribeiro do Ministério da Educação? Caio, eu defendi ao longo do dia e continuo defendendo que ele esclareça tudo enquanto ele estiver no cargo, que é prerrogativa do Executivo, do Presidente da República, a sua nomeação. Não houve
nenhum respaldo da Frente Parlamentar Evangélica à nomeação nem dele, nem nenhum dos outros 4 ministros evangélicos do atual governo. Portanto, é um assunto interna corporis do Executivo. Esse assunto não diz respeito à Frente Parlamentar, permanência ou não de ministro, haja vista que nós não indicamos. Se fosse indicação nossa, eu acho que poderia te responder, a sua pergunta seria pertinente. Isso é um assunto interna corporis do Executivo. Entendo que o ministro está saindo e quero parabenizar a atitude do ministro em dar entrevistas. Quanto mais ele falar, quanto mais ele se disponibilizar, se for para estar na Câmara, que esteja, no Senado, que esteja, já buscou todos os meios, pelas informações que recebi, de investigar o caso, de apurar os fatos via CGU, o Ministério Público, através do Procurador Aras, já está fazendo o seu papel. Isso é que importa ao Brasil. Num país que nós vivemos os maiores escândalos de corrupção na última década, nós não podemos jogar nenhuma suspeita para debaixo do tapete. Nós queremos que tudo seja investigado, que tudo seja apurado e, se houver culpados, que sejam punidos ao rigor da legislação brasileira. Carolina Brígido, chega no papo também, Carol. Deputado, o senhor ressaltou agora que a PGR já está investigando já pediu uma abertura de inquérito para o Supremo Tribunal Federal para investigar esse caso. O senhor acha que o Congresso também deveria investigar essa suposta prática que teria ocorrido no Ministério da Educação? Você aí se refere a uma possível CPI, que é o único instrumento que temos de investigação no Congresso, é isso? Sim. Bom, Congresso, CPI deve ser ou na Câmara ou no Senado, não existe CPI do Congresso Nacional. Aí eu posso te responder como deputado e como membro da Câmara dos Deputados. Eu tenho por princípio que todo o processo de investigação, quem não deve, não tem que temer investigação de ninguém, de nenhum lugar. É um princípio meu, aí eu não falo como presidente da Frente Parlamentar, falo como parlamentar, deputado Sóstenes Cavalcante. Eu assino todo e qualquer pedido de CPI, seja a favor do governo, contra o governo, desde que tenha um mandato, e estou no segundo mandato, porque entendo que quem não deve não tem que temer nenhum processo de investigação. Esse é um comportamento pessoal meu, e se eu ainda não vi nenhuma lista para pedido de investigação, até porque eu entendo que se o ministro continuar, toda dúvida que houver, ele vier a público esclarecer, dar entrevistas, vir à Câmara voluntariamente, como aparentemente foi informado que ele já se ofereceu a vir, não vejo sentido ter uma CPI. Mas se houver coleta de assinaturas, eu jamais me nego a que se investigue nada. Ao contrário, sou a favor de toda e qualquer investigação nesse país. Carol, permita-me completar. Inclusive, deputado, Mona Lisa de volta aqui falando, num ano eleitoral, numa situação em que, enfim, o governo aparece, né, nas pesquisas eleitorais nesse momento, porque quando da CPI da pandemia, uma das grandes críticas do governo em geral e dos governistas era que seria algo usado politicamente, seria um palanque, mesmo no ano eleitoral. Se for o caso, se tiver ali a apresentação de um pedido de investigação, o senhor assinará? Eu tenho por princípio do meu mandato não resistir nenhum tipo de investigação. Sim. Lógico que eu entendo que uma investigação no ano eleitoral, ela pode ser, assim como via a CPI no Senado da Covid, que foi uma CPI contaminada, uma CPI que, junto com a oposição de um desgoverno que acabou de sair do Brasil, que tiveram os maiores escândalos de corrupção, que foi o governo do PT, essa oposição desesperada para voltar ao poder, fez uso político dela. Houve uma série de narrativas de parte da imprensa junto com essa oposição, que até agora nada ficou provado, nenhum caso de corrupção na CPI da Covid. E, assim, mesmo que façam uso de uma possível CPI, se instalar na Câmara, eu não resisto jamais a assinar qualquer tipo de pedido de CPI, mesmo que façam uso político dela. Eu acho que nós não temos que temer nenhum tipo de investigação. O governo, que não tem prática de corrupção, e até agora o governo Bolsonaro ressalta, não tem nenhuma prova de prática de corrupção neste governo, não tem que temer investigação de nada. Agora o Leandro Rezende também participa do papo e já chega com informação / apuração também. Leandro, conta.
É isso, Mona. Na entrevista que concedeu a Renata Agostini, o ministro Milton Ribeiro disse que jamais havia levado nenhum dos 2 pastores em nenhum voo da Força Aérea Brasileira. Mas a gente olhou aqui os registros da Lei de Acesso à Informação, registros da FAB, que mostram que no dia 26 de maio de 2021, o pastor Arilton viajou como convidado do MEC num voo de uma comitiva que tinha lá o ministro Milton Ribeiro. Portanto, o pastor Arilton, que está no meio dessa confusão toda, viajou sim num voo oficial. Diante disso, deputado Sóstenes, obrigado por estar conversando conosco. O ministro Milton Ribeiro também disse que recebeu o pastor 4 vezes depois, né, de já ter reportado à CGU uma suspeita sobre a prática dele. O senhor acha que agiu certo o ministro ao continuar recebendo o pastor Arilton depois de ter reportado à Controladoria Geral da União uma suspeita sobre seu comportamento? Leandro, não é isso? Isso. Leandro, primeiro, eu, pela informação que recebi da minha assessoria, o ministro informou que essas 4 visitas a posterior, ele fez questão de comunicar à CGU, ou seja, ele se antecipou porque havia feito uma denúncia no ano anterior e quando foi receber novamente, ele fez comunicação à CGU de que estaria recebendo. Se ele procedeu dessa forma, vejo que o ministro teve toda a cautela, até porque sabia que estava sobre um processo de investigação que ele mesmo solicitou. Eu não vejo nenhum tipo de problema se foi da forma que a minha assessoria me informou, porque eu não assisti a entrevista, estou sendo honesto com vocês, estou em sessão aqui em votações na Câmara, por isso que não consegui. Quanto a este novo fato que você traz dele estar num voo, com certeza todos os fatos. A gente conhece esse processo, sempre falei que esse processo a cada momento pode ter novidades e a minha expectativa, quanto presidente da Frente Parlamentar Evangélica e a expectativa da ampla maioria dos meus colegas é de que a cada fato novo que exista, o ministro esclareça. Só tem uma forma deste episódio ficar cristalino à luz da sociedade brasileira que acompanha de um dos assuntos de a pasta, na minha avaliação e na avaliação da ampla maioria dos meus colegas, a principal pasta de um governo, porque a educação é a única forma de nós transformarmos a realidade dos brasileiros para melhor. Então, nós continuamos esperando que a cada episódio como esse que você traz, se ele disse na entrevista que não levou, se consta a presença deste pastor no voo, que ele volte a se manifestar. Eu já vi acontecer, e eu não estou sendo advogado de defesa do ministro, porque não é meu papel, muitas vezes em comitivas como essa, que de vez em quando eu viajo a convite da presidência da República de algum ministro, pessoas que estão na lista para embarcar e por algum motivo não embarcam. Eu não estou dizendo que isso aconteceu. Quem pode dar essa explicação, e espero que com essa sua informação agora, o ministro em algum momento, o quanto antes possível, possa esclarecer. Embarcou, não embarcou, embarcou por quê? Porque na primeira informação ele disse que não teria embarcado. Sim, Caio, mais uma questão? Sim, Mona Lisa, eu queria perguntar para o Sóstenes, o senhor disse hoje na entrevista coletiva, acompanhamos aqui de São Paulo, haver um alinhamento ideológico dos evangélicos com o governo do presidente Jair Bolsonaro. Mas, eu queria fazer uma pergunta mais macro, mas nas pesquisas de intenção de voto apresentadas até agora, em todas praticamente, o ex-presidente Lula tem apoio maior dentre os evangélicos do que o presidente Jair Bolsonaro. Há uma discrepância entre o que pensam as lideranças evangélicas, como o senhor, por exemplo, é pastor, é um deputado federal, uma liderança evangélica, do que pensam o eleitorado evangélico em geral? Caio, te agradeço muito a oportunidade dessa pergunta. Eu não desconsidero o trabalho de ninguém, seja da imprensa, e acho que é um grande pilar o trabalho de vocês da imprensa, a democracia brasileira, assim como dos institutos de pesquisa. Quem sou eu para desqualificar o trabalho de quem quer que seja? Entretanto, devo dizer que quero acreditar as métricas dos institutos de pesquisa no Brasil, nos últimos tempos, e prova isso com os últimos resultados eleitorais, em especial na eleição de prefeito, onde dava-se 18 pontos para o prefeito em Fortaleza. Capitão Wagner ia perder a eleição por 18 pontos. Abriu-se as urnas, isso pesquisa de um dia antes da eleição. Abre-se as urnas, o capitão Wagner perde por 4%. Erro de 14%
contra um candidato da direita, conservador. A mesma coisa aconteceu em Belém e eu posso repetir vários episódios como esse. Eu não creio que há maldade, há má intenção de institutos de pesquisas em manipular dados. Mas eu quero acreditar que a métrica... Pode haver dois problemas aqui. A métrica, para mim, dos institutos de pesquisa precisam passar por ajustes, talvez seja um problema. Ou o segundo problema, o eleitor conservador de direita, quando perguntado, ele omite a sua opinião. Mas já está provado que há sempre uma diferença contra o eleitorado conservador de direita. Vou dar um dado. Eu sou parlamentar, deputado federal eleito por 2 mandatos. Um dia antes da eleição, os meus partidos, quando eu estava participando, me ligaram desesperados dizendo: Sóstenes, você nem aparece no resultado de pesquisa. Faça alguma coisa no último dia para você ganhar a eleição. Abriu-se as urnas. Eu, nas 2 eleições, fui o 11º mais votado do estado do Rio de Janeiro, de 46 parlamentares. Por que os institutos não conseguem identificar esse voto? Eu não sei explicar. Eu levanto essas 2 hipóteses por respeito ao bom trabalho que os institutos de pesquisas prestam ao Brasil, mas eu acho que deve haver algum erro de métrica, porque, Caio, eu rodo o segmento evangélico norte a sul, leste a oeste nesse país. Não é a realidade, essa pesquisa não condiz com a realidade do que a gente comprova nos tempos com as pessoas. Eu te garanto, hoje há uma ampla vantagem do presidente Bolsonaro dentro do segmento ainda. Te diria que em torno de 70% é o meu sentimento de conversar na base. Eu não estou falando de conversar com liderança, estou falando de conversar com base, com pessoas, com ouvir. Eu gostaria só de sugerir aos institutos de pesquisa, aproveitando o espaço brilhante que a CNN está dando ao segmento evangélico e agradecendo a vocês, de sugerir aos institutos de pesquisa que façam, em qualquer cidade do Brasil, essas pesquisas na porta dos templos no domingo à noite. É tão fácil pesquisar evangélico. A ampla maioria dos evangélicos estão nos seus templos domingo na parte da noite. Façam essas pesquisas ali e aí eu gostaria de ver esse resultado. Eu tenho certeza que vai ser muito diferente dos resultados atuais apresentados pelos institutos de pesquisa. Presidente da Frente Parlamentar Evangélica, deputado Sóstenes Cavalcante, muito obrigada, deputado, por sair da sessão, tirar um tempinho para conversar com a gente. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Até uma próxima. Obrigado, Mona Lisa. Obrigado a todos vocês. Bom trabalho. Boa noite ao Brasil. Muito obrigada ao Caio também, à Carol e ao Leandro, que participaram comigo dessa entrevista.